por esta revisão desta série do apóstolo Paulo e daquelas conversões que nós aprendemos. Vamos ler em Filipenses no capítulo 3. Aqui o testemunho do apóstolo Paulo, depois que nós aprendemos sobre sua conversão, sobre o Atos de Paulo e dos apóstolos ali, a salvação de muitos. Agora nesse capítulo 3 nós vamos ver o testemunho de Paulo. Filipenses capítulo 3. Filipenses depois de Efésios. Vamos ver. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos ou maduros, sintamos isto mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos nos lembrar desta série, desta revisão aqui, lembrando de tudo que nós aprendemos desde a conversão do apóstolo Paulo, depois de suas missões e viagens. Vamos tentar se recordar de algumas coisas nessa manhã. Primeiramente, nós
nos lembramos desta aula geograficamente, né? Nós nos lembramos que Paulo ele fez missões, ele foi convertido ao Senhor e depois ele fez missões ali. Então, mas primeiramente começou o livro de Atos dos Apóstolos ali no capítulo 9, mais ou menos, foi a primeira aula que nós tivemos. Um grande evento ali aconteceu numa estrada de Jerusalém para Damasco. Alguém lembra o que aconteceu ali? Naquela estrada de Jerusalém para Damasco? Foi quando Paulo estava viajando. Quando Paulo estava viajando. Ele viu a luz. Jesus ficou cego por 3 meses. Isso. Ali aconteceu a conversão de Paulo, né? Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse ali para ele, Paulo, como é difícil para você recalcitrar contra os aguilhões. Isso é, por que Paulo estava tão disposto a contar como perda da sua própria vida, do seu próprio tempo para perseguir os cristãos? Então, o Senhor Jesus, quando encontrou com ele, disse, Paulo, como é difícil recalcitrar contra os aguilhões. Isso é, como é difícil você querer lutar contra mim pelos seus próprios pecados. E também nós vemos agora que Paulo, depois de convertido, nesse livro de Filipenses que nós lemos, nós vimos que ele contava como perda tudo o que ele tinha de conhecimento no farisaísmo, no judaísmo, no seu vigor a perseguir a igreja para o conhecimento de Cristo. O que o Senhor Jesus ele pode nos dar que faz com que tudo mais se torne insignificante? O que aconteceu com Paulo? Que todas as coisas que ele tinha como um grande fariseu, uma pessoa que estudou numa escola muito boa ali, aos pés de Gamaliel, um homem que tinha um conhecimento dos filósofos, um poliglota que era o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta agora falando que ele tem como perda tudo. Ele era nobre também, ele era uma pessoa que tinha uma vida muito boa financeiramente e ele deixou tudo para trás. O que aconteceu com Paulo para que todas as coisas se tornem insignificantes e deixadas para trás? E ver como ele viveu. O que vocês acham? O que aconteceu com ele que tudo virou insignificante? Foi salvo. Foi salvo. A salvação, a mudança do caráter do coração fez com que tudo que Paulo recebeu de sabedoria, conhecimento e todas as coisas nesta vida se tornassem insignificantes e ele teve como perda todas as coisas. Agora depois que Paulo foi convertido, nós vemos as suas viagens e algumas almas que foram convertidas. Será que você se lembra daqueles 2 personagens que foram salvos em Filipos? Lá na terra dos Filipenses, 2 personagens foram salvos ali, nós aprendemos em nossa aula. Se vocês se lembram de algum deles, ou dos 2, ou de ambos, que chegaram a crer no Senhor Jesus Cristo? Não? Uma foi uma mulher e outra foi um homem. Esqueci o nome dela. Não tá na minha cabeça, eu não consigo lembrar o nome dela. Vai? Vai. Aí. Deixa eu ver. E foi o professor que deu essa aula? Eu sei que foi a Rainha que deu, não sei se foi com um grupo deles. Uma foi a Não, igreja missionária. Não é possível. Será que eu me lembro? Era mercado
pescadora, não era? Isso! É que eu não lembro o nome dela. Ah, tá, Lídia. Lídia, isso mesmo. E o outro era o carcereiro, né? Carcereiro, isso mesmo. Os dois foram salvos, a Lídia, uma mulher judaica, judia, e ouviu a mensagem de Paulo e foi convertida pelo Senhor. Foi o carcereiro, ali em Filipos, que Paulo foi preso. O carcereiro foi salvo. O texto dela foi Atos 16, a partir do 11. Isso. Essa foi a conversão de Lídia. E se nós nos lembramos da aula dela e também do carcereiro, nós vimos que fez muita diferença na vida deles, né? Ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha muitos bens nesse mundo. Ela vendia roupas de púrpura, só vendia roupa para pessoas ricas, né? Não para pessoas pobres. Poliglota ela não era de Filipenses, né? Ela veio de outro país, de outro lugar, que não me lembro o nome. E teve uma grande diferença a conversão dela. As riquezas, o engano, não fez com que Cristo entrasse no coração dessa mulher. E também aquele carcereiro, houve uma grande diferença também na vida dele, né? Como nós aprendemos. Ele era uma pessoa provavelmente muito cruel, uma pessoa irritada, uma pessoa iracunda. E quando foi salvo, moldado totalmente, cuidando dos apóstolos, demonstrando seu amor por Cristo em comunhão com a igreja. Juntamente com isso, como nós podemos ser salvos? Nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Né? Foi isso que aconteceu. Como que Lídia foi salva? Ela precisou ouvir a mensagem do Evangelho. Como que o carcereiro foi salvo? Dependente do caráter deles, do conhecimento deles ou do status financeiro deles. Os dois tiveram que ser salvos por ouvir a palavra de Deus. Como que é maravilhoso isso? Muitas pessoas não têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Às vezes estão perto de um lugar ou num país onde a Bíblia é aberta sempre. E a forma e o método de Deus para salvar o pecador é ouvindo a palavra de Deus. Eles precisam ouvir. Aquelas pessoas ali, aquele carcereiro e aquela moça, se ninguém se achegasse a eles e pregasse a palavra, é impossível de eles serem salvos. Não foi a forma que Deus escolheu ou que Deus demandou, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O próprio Cristo aparecendo para ele. Na verdade, Cristo apareceu para Paulo, Paulo ficou cego. Só que depois que Paulo ficou cego, Ananias, um discípulo de Cristo, foi ter com ele e curou ele para que ele voltasse a enxergar. E aí provavelmente explicou para ele sobre o Evangelho de Cristo. Todos precisam ouvir o Evangelho para ser salvos. Esse é o caminho. Isso foi o que aconteceu em Filipos. Agora a nossa próximo local ali que nós vamos no Mediterrâneo agora é em Atenas, onde nós nos lembramos daquela aula de grandes estruturas, grandes mármores, que tinha naquela cidade de Atenas, aqueles templos, onde Paulo pregou para os filósofos daquela época também, não era Areópago. E também nós nos lembramos que Paulo ele ficou com o seu espírito agoniado quando ele viu muitos deuses na cidade. Você se lembra que ele foi andando, ele estava esperando dos outros irmãos, e ele começou a ver como aquele povo, aqueles atenienses, eles viviam tão supersticiosamente adorando deuses, muitos e muitos deuses, infindáveis deuses. Então o apóstolo Paulo, olhando aqueles deuses, aqueles deuses em um certo local, ele viu que cada deus ali tinha um nome. Só que ele achou um que não tinha nome. E foi dado para eles, você se lembra do nome que ele começou uma pregação? Um Deus, estava escrito. Um Deus desconhecido. Deus desconhecido. Isso mesmo. Eles provavelmente faziam isso para, se tiver algum Deus que a gente não conhece, pelo menos para ele não querer vir matar a gente, alguma coisa.
Faziam por medo. Por medo mesmo, isso mesmo. Como eles, os deuses gregos são deuses que às vezes estão muito ocupados em suas guerras e lutas na mentalidade deles, então para eles não deixarem ninguém de fora ou com temor de alguma coisa, deixaram normalmente Deus desconhecido, onde Paulo aproveitou e trouxe aquela pregação para eles, né, usando esta oportunidade. Vocês lembram o que ele disse, que fez com que a maior parte daqueles gregos se voltasse contra ele, ficassem irritados com ele? Vocês se lembram? Ele usou em sua pregação uma palavra ou uma doutrina que fez com que eles ficassem irritados com ele e ainda falaram: depois nós te ouvimos acerca deste negócio. Vocês se lembram? Foi sobre acerca da ressurreição. Quando Paulo começou a pregar para eles sobre o Senhor Jesus, eles ficaram bem atentos. Como pode ser, né, este Deus que Paulo está pregando? Mais um Deus na mentalidade deles, tudo bem. Mas quando Paulo nos falou da ressurreição dos mortos, que um dia iremos ressuscitar para dar conta dos nossos pecados, então eles começaram a se revoltar. Por quê? Porque todos os deuses a qual eles criam que tudo daria bem no final, ou o máximo que poderia acontecer nós morreríamos, e que somente esta vida aqui era o suficiente, e que nós não iríamos ter que dar conta dos nossos pecados diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando prega a ressurreição dos mortos para eles, isso faz com que eles se irritem. E a ressurreição, ela é tão importante para os cristãos, né? A ressurreição foi um marco na história do cristianismo, né? E também faz tem um grande significado para os crentes, porque Cristo ressuscitando dos mortos, Deus aceitou o sacrifício dele na cruz. E para nós que somos crentes e cristãos salvos em Cristo, nós ressuscitaremos um dia para estarmos com o nosso Senhor nos céus. Então a ressurreição é de muita importância para nós, tanto a de Cristo como a nossa, porque na ressurreição ou na nossa morte vai ser quando nós estaremos diante de Deus, de Cristo, aquele dia tão importante onde nós veremos o nosso Senhor e eterno Salvador. E agora nós vamos para Éfeso, onde nós nos lembramos que tinha uma deusa ali no povo de Éfeso que eles cultuavam de maneira tão zelosa, uma deusa que para eles era muito importante. Você se lembra o nome dela? Uma deusa. Atena? Éfeso. A deusa de Éfeso. Houve um acontecimento, talvez você se lembre, que quando Paulo começou a pregar para este povo de Éfeso, eles começaram a gritar o nome dessa deusa durante 1 hora, sem parar. Diana, aí achei. Diana, Atos 19, 8, 41. Deusa Diana, isso mesmo. Eles tinham uma adoração muito zelosa por essa deusa. E aí Paulo começou a pregar, falando dos falsos deuses de Cristo. Então aqueles homens ficaram irritadíssimos, aquelas pessoas, né, com Paulo. E eles começaram a gritar
deusa, a deusa Diana deles, era a rainha de Éfeso. E ali muitas pessoas foram convertidas. E à medida que as pessoas ali eram convertidas naquele povo de Éfeso, que viviam também em superstições, em adorações a deuses e principalmente a Diana, eles tomaram uma atitude de servirem ao Senhor, de se entregarem ao Senhor, mas aquele povo vivia de uma forma muito supersticiosa em adoração a esses deuses. Em suas conversões eles largaram tudo. E o que nós temos aprendido naquela aula é que deuses nós temos de desprezar quando nós voltamos ao Senhor Jesus. Que deuses que nós temos que desprezar? Existem muitos deuses em nossos corações, né? O orgulho, a cobiça, os desejos desenfreados do nosso coração mau, e muitos deuses que nós temos que desprezar, deixar de lado para buscarmos o Senhor. Foi isso que os Efésios tiveram que fazer, aqueles que foram salvos, deixar o zelo por esta deusa e por outros deuses e buscar o Senhor para a salvação. E agora nós vamos para Cesareia. Como o apóstolo Paulo chegou a ser preso ali, né? Pelo governador romano em Cesareia, e depois Paulo ele traz uma mensagem que fez com que um governador Félix tremesse. Vocês se lembram dessa aula? O governador da cidade ele tremeu. Essa aula foi eu que dei, e eu lembro que essa mulher não estava. O apóstolo Paulo pregou e este governador ele tremeu ouvindo a pregação de Paulo. Você lembra o que Paulo pregou? Você se lembra dessa aula? Paulo estava em cadeias, preso, né? Suas pernas amarradas, seus braços. E nunca se viu falar que um preso fizesse um juiz tremer, um governador, um juiz. Que Félix estava como juiz. Só que ele tremeu com que pregação? O que Paulo falou? Vou ser sincera, me fugiu a memória. Paulo, mas essa também é bem difícil. Foram 3 temas que Paulo pregou para esse governador. Foi sobre o juízo, a temperança. Foi sobre o juízo, a temperança. Eu esqueci também. O que é isso, tipo? Atos. Eu não sei onde está. Vai ser Atos? Aqui, Atos capítulo 20. 20? Isso. Esse negócio de vai, volta, vai pra frente e vai pra trás. Não, Atos capítulo 21. Capítulo 23, 24. Capítulo 24, versículo 25. Quando Paulo pregou diante do governador, diz assim: tratando ele da justiça, ao tratado de pregação dele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei. Então Paulo ele pregou sobre esses 3 tópicos aqui: justiça, temperança e juízo vindouro, falando do juízo, do julgamento que virá sobre cada um de nós. E como que será esse dia de julgamento para cada um de nós? Esse dia que nós estaremos diante de Deus, iremos comparecer para sermos julgados por tudo aquilo que nós fizemos nessa vida aqui. Então, quando esse governador ouviu isso, ele tremeu, ele estremeceu. E nós aprendemos naquela aula também que quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela nos dá um temor, um tremor, ou o Espírito Santo quer trabalhar em nossos corações,
Nós temos que ir a Cristo e se arrepender. Mas o que esse governador fez? Ele falou, não, em outra hora eu discuto melhor. Ele deveria ter feito ao contrário. Me fale mais sobre isso. Como que eu posso fazer para se livrar desta condenação, deste julgamento que está por vir? Era isso que ele deveria fazer. E agora, na nossa viagem geográfica aqui, nós nos lembramos de Paulo em Roma. Como Paulo chegou até Roma e como ele pôde testemunhar, né, aos membros da casa de César ali. E falar aos judeus da cidade e também depois o auxílio que Deus deu, que Paulo deu a Onésimo, né? Vocês lembram dessa última aula? O auxílio que Paulo deu a ele, de como foi quando ele se encontrou com ele na prisão, como que ele deveria lidar com Filemon. E nós aprendemos aqui, quando Paulo chegou em Roma, que todos os pecadores têm fugido do Senhor, né? Como Onésimo, se vocês se lembram da última aula. Todos os pecadores têm fugido do Senhor. Como nós podemos retornar a Cristo? Como nós podemos voltar a Ele, não fugir? É simples. Nós viemos de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Ele. E a necessidade que nós temos é nos voltar a Deus em arrependimento e pela fé. Agora, por último, para finalizar, nós vamos lembrar das características daquelas pessoas que foram convertidas. Um método para nós guardarmos em nossa mente características de cada pessoa que foi convertida. E sempre se lembrar que Deus, Ele salva todos, né? Infelizmente tem algum povo cristão, até mesmo evangélicos, que eles são um pouco aquém da palavra de Deus. Por exemplo, eles acreditam que quando a Bíblia diz que pode, é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus, eles entendem que nem o rico entrará no reino dos céus. Mas a Bíblia não diz, ela não diz isso, ela diz que é muito difícil, mas que não é impossível. O Senhor Jesus, ele termina falando sobre esta passagem que, como o Pedro perguntou, e como pode alguém entrar nos céus? O Senhor Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque esta obra de salvação é para Deus. Mesmo que o homem tenha um ídolo que se chama dinheiro ou qualquer outra coisa, Deus, ele pode moldar e moldar o seu coração. Então nós nos lembramos de Paulo, o fariseu que era orgulhoso, né? Um homem que provavelmente onde que Paulo estava, as pessoas queriam ouvir ele. Onde Saulo estava como fariseu, um judeu. Provavelmente ele era uma pessoa que as pessoas queriam estar perto dele, os judeus. E Paulo, um fariseu muito orgulhoso, ao ser convertido, tornou-se uma pessoa humilde, um servo do Senhor aos gentios. Ele andava provavelmente só com pessoas nobres, só com pessoas sábias. E agora o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele era o apóstolo dos gentios. Isso é, dos povos, das nações, de qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer tipo de pessoa em seu conhecimento e fragilidade. Grandes mudanças aconteceram em Paulo, como nós lemos no capítulo 3, que Paulo, ele não tinha como ganho aquelas coisas que ele recebeu nesta vida, mas ele tinha como perda todas as coisas para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que glorioso e que grande poder há em nosso Senhor em converter uma alma, assim como fez com Paulo, um grande perseguidor da igreja, uma pessoa que tinha raiva, ira dos cristãos, agora se torna um crente no Senhor Jesus. Lídia também, uma mulher de negócios, rica, bem-sucedida, provavelmente uma mulher gananciosa, que é o normal em pessoas que têm riquezas, que são bem-sucedidas, ensoberbecida também. Ela tornou-se uma amiga e uma mulher generosa no reino do Senhor. Que grande mudança também no coração desta mulher. Ela se tornou uma pessoa disposta agora a associar-se publicamente que ela era uma crente no Senhor, independente se ela ia ter perda de clientes
se ela teria dificuldade na sua vida no judaísmo, ela agora era uma crente no Senhor Jesus Cristo. E também nós nos lembramos daquele homem violento, provavelmente era uma pessoa violenta, carcereiro, em Filipos. Ele deveria ter um coração como uma pedra difícil, e o Senhor Jesus e o nosso Deus fez toda aquele alvoroço naquele presídio para que aquele coração de pedra daquele homem fosse quebrado, e ele tornou-se com certeza uma pessoa educada, uma pessoa compassiva ao crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Também nós nos lembramos dos Efésios, né? Os temerosos e supersticiosos adoradores de Diana tornaram-se crentes firmes que confiaram suas almas agora não no Deus visível que eles tinham criado, Diana, um Deus em sua escultura ali, mas eles agora começaram a crer no Deus invisível aos olhos humanos, o Senhor Jesus. Também nós nos lembramos de Onésimo, nesta última aula, um ingrato ladrão, né, fugitivo, que Paulo encontrou-se com ele. Tornou-se depois de sua conversão um homem disposto, dedicado servo a servir ao Senhor e a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Essas são grandes, extraordinárias mudanças que acontecem no crente. O que acontece numa pessoa quando ela é convertida? A primeira coisa que pessoas ao redor podem testemunhar é que o caráter daquela pessoa é mudada. Não existe conversão sem mudança de caráter. Não existe uma pessoa dizer que é crente sem que o seu coração tenha mudado e o seu caráter tenha mudado. O que todas essas pessoas elas tinham em comum depois da conversão? O seu caráter foi mudado. O seu caráter foi mudado e foi moldado à vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com eles aqui. Independentemente de quem nós somos, de como nós somos duros, de quantos pecados nós temos, de quão dificuldade para nós é irmos a Deus por conta das nossas cobiças e desejos e planos futuros até mesmo, Deus, Ele molda o nosso coração. Se nós formos a Ele, mesmo que nós sabemos, não, eu sou duro, eu tenho um coração ruim, eu sei de mim mesmo, mas se eu for a Deus em arrependimento e fé naquela obra que Cristo fez naquela cruz, Ele que muda, Ele que molda o nosso coração. E não somos nós que mudamos. Paulo, Lídia, os atenienses, os efésios, os filipenses, todas essas pessoas que foram convertidas, nenhuma delas poderia mudar os seus próprios corações, mas elas foram aquele que muda e que salva os pecadores. E também, depois da conversão de todos esses, eles tiveram uma coisa muito em comum. E o que foi que eles tiveram muito em comum? Todos eles queriam pregar o Evangelho. Todos eles queriam levar o Evangelho de Jesus Cristo. Toda pessoa que é um crente no Senhor, ela quer testemunhar para que outros conheçam a Cristo. Elas sabem que a forma e o método de Deus para a salvação é a pregação do Evangelho. O que é a pregação? É eu falar para pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com Paulo? Ele viajava falando de Cristo. Ele só vivia falando de Cristo. Ele foi preso e na prisão ele pregava sobre Cristo. Almas foram convertidas na prisão. Soldados foram convertidos na prisão. Missionários, soldados saíram da prisão e fizeram outros crentes. E pregaram para que outras pessoas se tornassem crentes. E o grande objetivo de Paulo era que Jesus Cristo fosse conhecido. E a pregação de Paulo, como ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 2, que Cristo seja conhecido, mas não só conhecido o Senhor Jesus, mas a sua crucificação, que traz salvação para todos aqueles que nele creem. Esta foi a mensagem. Muitas vezes foi desprezada, muitas vezes foi rejeitada, muitas vezes eles tiveram que apanhar, muitas vezes eles tiveram que sofrer, passar fome para levar esta mensagem.
mas esta mensagem foi levada. Paulo, uma certa vez, ele apanhou tanto que deixaram ele fora da cidade onde ele tinha apanhado, como se estivesse morto, jogado lá. Mas ele não tinha morrido, e ainda ele conseguiu ser cuidado ali por alguns irmãos e voltou a testemunhar de Cristo. E esta mensagem aqui, ela mudou muitas almas, como nós aprendemos. E no curso da história, ela transformou a vida de tantos e de tantas almas. E que começou ali no Mediterrâneo, ali em Israel, e chegou-se até nós aqui no Brasil, esta mensagem do Evangelho de Cristo. E esta mensagem do Evangelho de Cristo, ela pode converter qualquer um, adultos, crianças, adolescentes, todos aqueles que se voltarem ao Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, eu queria só ler aqui o que Paulo, as palavras de Paulo ao rei Agripa, antes de ele estar diante deste governador aqui. Ele diz assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e o poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão, isso é, o perdão dos pecados.